tarde, pessoal. Luminosidade. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor aqui. Aí. Isso. Pessoal, para quem está chegando aí, eu não sei se todos vão vir hoje. Estão me ouvindo? Vocês que estão aqui na sala? E me vendo certinho? Só fazer um sinal no... Beleza. Olha só, essa aula não é uma aula computada assim, porque não é uma aula obrigatória que vocês tinham que estar aqui presentes. Eu pedi ao Danilo, lembra que eu falei com vocês na aula de ontem, que eu ia pedir ao Danilo para marcar uma live para a gente tirar dúvidas. Então, tipo, eu tenho esse tempo, não toda a tarde, mas eu tenho um pedaço da tarde livre, e aí eu pedi para ele fazer isso logo hoje, porque quem já está fazendo as atividades vai ter digamos assim, vai ficar melhor para resolver essas atividades com esse plantão de dúvidas. Ele não vai ser muito extenso, tá bom? Eu vou resolver algumas atividades com vocês para explicar algumas partes que provavelmente vão estar com algum tipo de dificuldade aí. E assim, vai ser bem tranquila, tá? Eu vou pedir, na verdade, depois eu peço para se alguém for chegar mais, para deixar o nome registrado no chat, só para eu ter uma noção de quantas pessoas estão participando. Na verdade, dá para ter a noção por aqui pela própria aba aqui de vocês aqui, tá? Mas tá, beleza. Eu contabilizo aqui 1, 2, 3, 4, tem algumas 11 pessoas comigo, 10 na verdade. Tá, beleza. Aí depois o Danilo vai passando para vocês, na verdade, quem precisar rever essa aula depois rever. Vamos lá então, olha só. Por que eu pedi essa live? Gustavo, Oi. essa aula vai ficar disponibilizada no YouTube depois para a gente rever? Acredito que sim, o Danilo vai disponibilizar para vocês sim. Tá, Murilo? Eu peço a ele para deixar lá. Obrigadão. Show. Aí o que nós vamos fazer nessa live? Aquele ponto dos capítulos que ficou um pouco, talvez, né, digamos assim, com uma certa dificuldade ou uma certa dúvida, que é a construção de fórmulas e a construção de moléculas a partir, né, de algumas informações que são trazidas dentro do problema. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu já deixei algumas coisas pré-prontas. Só um minuto. Opa. Eu deixei algumas coisas pré-prontas aqui para facilitar. Só não abri o Paint, que eu vou ter que usar ele, tá, pessoal? Até meu quadro digital chegar. E cadê o livrinho? Tá aqui. Beleza. Ok. Vamos lá. O mouse está dando uma deslizadinha aqui, mas é coisa básica. Vamos lá. Ok, tá? Olha só. A Maria Eduarda, ela me pediu para fazer esse primeiro problema aqui das atividades propostas. Vamos lá. O óxido nitroso, aí ele te dá a fórmula do composto. O que é importante, pessoal, na hora que você está lendo o problema, o que é importante? Eu vou olhar direto para o livro aqui e vocês vão acompanhando. O que é importante na hora que a gente está resolvendo esse tipo de problema? A gente já sacar de informação inicial. Ele fala assim, o óxido nitroso e dá uma fórmula. Beleza. Então, se ele me deu essa fórmula, como ele está tratando de ligações químicas, provavelmente o exercício vai envolver ligações químicas. Que tipo de ligações? A covalente e a iônica. Aí você já tem que prever, com base nessa fórmula que ele forneceu aqui no enunciado do problema, você já faz uma previsão do tipo de ligação química que vai ser estabelecida aí por esses elementos químicos. Então, vamos lá. Pela fórmula de um composto, você consegue chegar ao tipo de ligação. Então, é um ponto importante. Vou preencher aqui, ó, com vocês um documento.
que a gente vai, que depois eu envio para vocês, vou pedir o Danilo para enviar. Então, ó, sei lá, itens importante. Ó, primeiro ponto importante aqui, fazer uma marcação. Primeiro ponto importante na hora que você vai resolver esse tipo de questão é se o exercício fornecer a fórmula do composto, ficou fórmula, a fórmula do composto, observe o tipo de elemento que está presente na estrutura e faça uma indução sobre o tipo de ligação estabelecida. Beleza. Está. Então vamos lá. A gente viu que existem dois tipos, na verdade a gente vai ver mais dois tipos de ligações. São a ligação iônica e a ligação covalente. A ligação iônica, metal com ametal, metal com hidrogênio. E a ligação covalente, ametal com ametal ou ametal com o hidrogênio. Então, tendo em base disso, você consegue me dizer o tipo de ligação. É claro que você não consegue chegar exatamente, por exemplo, à resposta desse primeiro exercício aqui. Por quê? Porque ele está pedindo, dentre as ligações que estão ali, né, que tipo de ligação covalente ou que tipo de ligação química que vai ser estabelecida aqui. Olha só, com essa informação, né, se você olha para a fórmula, vai na tabela periódica, observe o tipo de elemento. Aí eu vou botar aqui, ó, tabela periódica, para você ir lá na tabela e olhar. Você vai chegar ao seguinte critério, que como o nitrogênio é um ametal e o oxigênio também é um ametal, logo só poderão ser estabelecidas aqui, entre esses átomos, ligações covalentes. Agora, eu não sei se essas ligações covalentes vão ser simples, duplas ou triplas, tá? Porque as ligações covalentes, elas podem ser, além de serem polar e apolar, obviamente, elas podem ser aqui simples, né? Pode se estabelecer por meio de uma ligação simples, de uma ligação dupla ou de uma ligação tripla. E aí você vem para cá e já descarta de cara a alternativa A e a alternativa D. Por que eu posso descartar? Porque ambas dizem que existem ligações iônicas e com esse primeiro item aqui, ó, fui na tabela periódica, olhei o tipo de elemento químico, previ a ligação a partir desse tipo, vim aqui e já eliminei duas alternativas. Agora, sobraram para a gente as três alternativas que tratam de ligações covalentes e elas vão pedir para que você consiga identificar aqui, ó, qual é o tipo de ligação por meio da representação de Lewis. Essa daqui é a representação de Lewis. Lembra? A representação de Lewis, ela leva em consideração quantos elétrons cada átomo apresenta na sua camada de valência, tá? E a partir dessa quantidade, você vai estabelecer as ligações até quando? Até que todos completem os 8 elétrons na camada de valência. Aqui nesse caso, você não precisa completar nada. O que é o grande lance desse exercício? É você saber que toda ligação covalente, ó, vou botar aqui, ó, toda ligação covalente né, seja ela dupla, tripla, ou seja ela simples, dupla ou tripla, é estabelecida por meio de pares eletrônicos. Então, você tem que prever para mim... Cadê? Olhando para essa representação, quais os elétrons que estão nessa representação que fazem os chamados pares eletrônicos. Então, olha só.
pares eletrônicos quando se estabelece a ligação. Veja bem, ó, esses dois elétrons aqui, evidentemente, você vai falar assim para mim, não, professor, eles formam um par. Isso é um par de elétrons, verdade. É um par de elétrons. Só que esse par de elétrons, ele não participa na ligação. As ligações químicas covalentes, no caso, quando são representadas pela fórmula de Lewis, então, ó, deixa eu... Ai, caramba, foi mal. Voltar aqui, ó. Na fórmula de... Que é o que eu vou falar, tá? Na fórmula... Oh, misericórdia. Na fórmula de Lewis... Ó, depois eu vou direto, tá? Aqui eu só estou fazendo um passo a passo para vocês entendendo. Na fórmula de Lewis, os pares eletrônicos que formam uma ligação covalente, normalmente, isso é via de regra, normalmente aparecem entre os átomos ligantes, ou seja, entre os átomos que estão se ligando. Então, veja bem, se aqui eu tenho um par eletrônico, eu vou me perguntar, ou vou observar, na verdade, se esse par eletrônico ele está entre elementos. Se vocês olharem, ó, ele não está. Então, ele não pode ser um par eletrônico de ligação. Quem são, então, os pares eletrônicos que formam as ligações? Esses daqui, ó. Esses daqui, esses três pares que estão entre os nitrogênios e esse par que está entre o nitrogênio e o oxigênio. Todos os demais, eles são pares eletrônicos que a gente chama de pares eletrônicos ou elétrons não ligantes, ou seja, aqueles que não participam da ligação. Puxem uma setinha aí para eles na hora que você... aí no livro de vocês, meu celular fica bem na frente da tela da... Oh, parei de compartilhar, foi mal. Então aqui, ó, esse daqui são pares eletrônicos compartilhados. Por que que eu sei isso? Você tem que se perguntar isso. Por que que eu sei que são compartilhados e os outros não? Porque eles se encontram entre dois elementos químicos. Quando ele aparece assim, ele forma um par eletrônico ligante. Estes pares eletrônicos aqui, ó, vou pegar aqui, esse. Esses pares aqui, esse daqui também, tá? Esses que estão marcados com a setinha. Alguém está falando alguma coisa no chat? Se quiser falar, pessoal, você ativa o microfone, tá? E fala assim, professor, coloquei uma pergunta lá no chat. Esses daqui são os que a gente chama de pares eletrônicos, vou botar o E de elétrons, tá? Não ligantes. Ou seja, eles não participam da ligação. Esses daqui já são os ligantes, ok? Então, entendido isso, eu tenho que ir agora estabelecer qual é o tipo de ligação covalente que vai ser formada aqui quando eu tenho 3 pares de elétrons ligantes e quando eu tenho um par. Então, eu volto aqui nessa tabelinha. Oh, meu Deus. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, eu volto aqui nesta tabelinha. Aqui, clear. Ok. Volto aqui, ó. E olho. Bom, lá no nitrogênio, são 3 pares, parecido, não está igual, está parecido com isso aqui. 3 pares eletrônicos que estão entre os átomos. Então, ali tem uma ligação tripla. Lá entre o oxigênio e o hidrogênio, entre o oxigênio e o nitrogênio, aqui, ó, entre esses dois átomos, aparece mais um par. Então, a gente tem uma ligação covalente simples, quando um par participa da ligação. Uma ligação covalente tripla, quando 3 pares participam da ligação. O que você tem que ficar atento é,
que quando eu falo de par, eu estou falando daqueles que participam da ligação. E como que eu identifico os que participam da ligação? Eles sempre serão posicionados entre os átomos, tá, pessoal? Eles vão estar assim. Ou também pode aparecer isso aqui, ó. Caramba, essa barra de ferramenta do... Tá, vou fazer com o mouse mesmo. Pode aparecer isso aqui, ó. Em volta deles, uma marcação, igual a gente estava fazendo. Essa marcação em volta de dois elétrons que se situam em qualquer lugar do átomo, então, por exemplo, imagine que eu fizesse uma marcação aqui, ó. Se eu quisesse fazer isso, só para exemplificar. Super legal, né? Tá péssimo, mas tá aí. Ó, isso daqui representaria, caso ela aparecesse na sua, no seu exercício, isso daqui representa um par de elétrons também. Então, aqui, ó, por exemplo, está se estabelecendo uma ligação simples, ok? Uma ligação simples. Professor, quantas ligações são necessárias para os átomos? Então, aqui ficou a letra C, eu acho, né, pessoal? Quantas ligações são necessárias? Letra B, desculpa. Quantas ligações são necessárias aí? Como é que eu vou saber se a ligação é dupla, se a ligação é simples ou tripla, quando o elemento está se ligando? A gente vai fazer alguns casos aqui, mas é só você levar aquela velha aqui, ó. Vou até colocar como um ponto, o primeiro ponto aqui, ó. Oh, caramba. Vou colocar aqui embaixo mesmo, ó. Lembre-se de respeitar a teoria do octeto. Então, se é uma ligação dupla, se é uma ligação... Se é uma ligação dupla, se é uma ligação tripla ou simples, tudo isso vai depender da teoria do octeto, ou seja, não dela, mas de quantos elétrons são necessários para o átomo completar 8, tá? Então, a questão número 1 tem... Oh, caramba. A questão número 1 tem essa característica. Questão número 2. A questão número 2, ela é tranquila. Por que ela é tranquila? A questão número 2, ela é o tipo de questão que vai estar aqui para você o seguinte, ó. Tio. Deus. Oi. Oi. Então, a número 1, a questão... Ixi, tá falhando minha... Tá lenta a minha Oi. câmera? Então, a número 1, a resposta da número 1 é a B? É a letra B. Tá. Tá? Eu pausei a minha câmera aqui, tá? Mas para evitar qualquer lag, porque eu uso ela como webcam via Wi-Fi e acaba travando às vezes, tá? Então, desativei a minha câmera, vou ficar só expondo aqui o livro e explicando para vocês. Olha só, pessoal. No caso da número 2, é um caso simples de questão que você pode... Você já tem tudo na sua mão, você só vai precisar fazer isso aqui, ó. Estabelecer o tipo de elemento. Eu vou até deixar marcado aqui, ó. Isso é muito importante, porque isso já te facilita numa série de coisas. Então, ó, a partir... Ali forneceu distribuições eletrônicas, tá? Então, ó, a partir de distribuições eletrônicas... tchau. Podemos prever. Ó, então, se ele já me fornece uma distribuição eletrônica igual aqui, eu já consigo prever o seguinte: o elemento químico em questão. Então, eu já consigo te dizer quem é o elemento. E te dizendo o tipo de elemento, ou melhor dizendo, te dizendo o elemento, eu consigo te dizer o tipo e, por final, você consegue me dizer a ligação. O tipo de elemento em questão. Não precisa nem... O tipo de elemento em questão. Você pode fazer isso somando todos os elétrons que aparecem na distribuição
distribuição do elemento. Enfim, pronto. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Perceba que ele deu 5 elementos químicos. Cada um deles tem uma distribuição eletrônica já na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar quem são esses elementos. Por quê? Porque olhando quem são os elementos, tabela periódica, tipo de elemento, tipo de ligação, eu já mato já direto a resposta aqui do item 2. Então, ó, número 1. O número 1, ele é... Deixa eu pegar aqui uma tabela periódica. Tabelaperiódica.org, tá? Eu costumo usar essa. Ok. Olha só. Cadê o livro aqui? 1s1. Quantos elétrons esse elemento... Aí eu vou contar. Quantos elétrons esse elemento tem ao todo? 1. Então, quer dizer que esse átomo também tem número de próton igual a 1. É só você lembrar que, para fazer isso daqui, ó, a partir de distribuições eletrônicas, podemos prever o elemento em questão. Você pode fazer isso somando todos os elétrons que aparecem na distribuição eletrônica e também considerando, exceto quando o exercício falar o contrário, expor, né? Dizer o contrário. E também aparece na distribuição do elemento e também considerando que todos os átomos estão neutros. Se o exercício falar que é um cátion ou um ânion, isso daqui não se aplica, tá? Então, ó, por isso que eu vou deixar até aqui de vermelho, ó. Exceto quando o exercício disser o contrário. Porque se ele se disser que é um cátion ou um ânion, você não pode somar os elétrons para dizer o tipo de elemento. Você vai ter que fazer outro processo, que se aparecer aqui a gente faz ou a gente pode explicar em outro momento. Então, ó, como ele não fala nada, obviamente, são átomos neutros, e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. 1s1. Quantos elétrons tem ao todo? 1. Então eu venho na tabela periódica e olho. Quem é o elemento que tem número atômico igual a 1? É o hidrogênio. Então eu sei que esse átomo número 1 é o átomo de hidrogênio. O átomo número 2, ele tem 9 elétrons. Olha lá, ó. 2, 1s2, 2s2, 2p5. Quantos elétrons tem ao todo? 9. Então, qual é o seu número atômico? Considerando ele neutro, 9. Venho na tabela periódica. Ai, caramba. Venho na tabela periódica, procuro. Quem é o elemento químico que tem número atômico igual a 9? Aqui tem o 3, aqui tem o 4. 9 está aqui, ó. É o flúor. Eu já sabia, mas eu estou usando só para... brincar com vocês. Então aqui a gente tem o flúor. Esse elemento, o Z, ó, ele tem 10, 17. Então esse elemento químico aqui, não dá, tem que fazer outra. É o cloro. Ah, como é que eu sei isso? Eu tô vindo aqui, ó. 17, ó lá, o número atômico dele. O número atômico é esse número que está aqui em cima, ó, 17. Nessa tabela, tá, pessoal? Lembrem-se disso também. Cadê? Volta para cá. Esse daqui é o número atômico 6. É o oxigênio. Estou fazendo a mesma coisa. E esse outro, que tem o número atômico de 12, é o magnésio. Beleza. Agora, basicamente, eu tenho o que aqui? Eu tenho quem são os meus elementos químicos. Basta eu vir aqui, ó, e substituir onde está o X, e, né, onde está cada uma dessas letras genéricas aqui, substituir pelos símbolos. Substituindo pelos... Nem precisa substituir. Você simplesmente vem aqui e faz o seguinte, ó. Quem é X? É o hidrogênio.
Quem é T? É o oxigênio. Então, a gente tem que tipo de elemento aqui se ligando? Oxigênio com hidrogênio. Bom, que tipo de elemento é o oxigênio? Um ametal. Que tipo de elemento é o hidrogênio? O hidrogênio. Toda vez que a gente tem ametal com o hidrogênio, a ligação que se torna aqui é do tipo covalente. Eu não vou ficar escrevendo isso no arquivo não, porque isso daqui a gente já falou. Tá? Poxa, ele não fica... Caramba, que droga. Pensei que tinha. É do tipo covalente. Ah, ele fica. Legal. Olha só, pessoal. Esse tipo de escrita aqui, ó, um símbolo com um 2 embaixo, normalmente, isso remete a fórmulas de compostos covalentes, tá? Então, de uma maneira geral, quando a gente observa o símbolo de um elemento com o número 2, só exatamente do jeito que está aqui, né? Mudando apenas o símbolo, tipo Cl2, F2, O2, H2. Esse tipo de informação leva para compostos do tipo covalente. Nesse caso aqui, era só você olhar quem é o Y. O Y é o F. F2, então é o flúor ligado com o flúor. São dois elementos não metálicos, né, ametálicos, então a ligação também é do tipo covalente. Eu vou botando aqui assim, depois eu vou fazendo um zigue-zague aqui para não ficar ruim. WZ. Quem é W? W... Ixi, tapei o magnésio ali. W é o magnésio. Tá? W é o magnésio. Z é o cloro. Aí eu venho aqui. Que tipo... Esqueço. Que tipo de elemento químico é o magnésio? Ah, o magnésio está aqui, ó. Ele está de amarelo, é um metal, ó. Metal alcalino. É um metal. E o oxigênio? Ah, o oxigênio está aqui, ó. Ele é um não metal aqui de verde, ó. Não metal. Então, a gente tem... Eita. Então, a gente tem... Cadê minha tela? Eu burro. Então, a gente tem aqui um metal com um ametal, ligação iônica. WT, magnésio com oxigênio. Aqui eu falei oxigênio, né? Cloro. Cloro também é um ametal, desculpa. Magnésio com oxigênio também é iônico. Então, a gente tem... Deixa eu apagar isso. Ô, caçamba. Então, a gente vai ter aqui covalente ou molecular e covalente ou molecular, tá? Compostos covalentes também são denominados de compostos moleculares. Ó, compostos covalentes podem denominados moleculares. E iônicos também, de iônicos, não tem isso. Só os covalentes que podem mudar um pouquinho. E iônico. Então aí a gente tem molecular, iônico, letra E. Tá vendo? Muito fácil, né? Deixa eu pegar agora. Eu não vou resolver todas, tá, pessoal? Ah, meu livro travou de novo. Esse SAS, ele adora ficar gastando com a minha cara. Agora eu vou resolver um de fórmulas com vocês, para a gente montar fórmulas. O que eu estou fazendo aqui é o quê? Basicamente, eu estou fazendo o quê? Trabalhando com a questão que envolve apenas informações que estão presentes ali na sala, no exercício, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o livro, que agora a internet danou a travar, mas eu sei o que é. Foi a câmera, que ela deve ter dado algum bugzinho aqui. Mas vamos lá. Eu estou no capítulo 9, porque fica mais fácil de voltar aqui para os exercícios.
Ok. Ó, exercício 3. Não vou fazer. Ele trata sobre compostos de natureza... As propriedades dos compostos de natureza iônica, se não me engano. Então, vocês olhem, verifiquem essas propriedades, são importantes. A número 4, ela tem um jeito de resolver bem semelhante a esse da número 2. A única coisa que... É semelhante. Você só vai identificar o elemento, quem são os elementos. Como que você identifica os elementos aqui, ó? Lembrem-se que aqui ele te deu a massa e os nêutrons. Com a massa e os nêutrons, eu consigo determinar o número atômico do elemento a partir... Eu vou colocar aqui na tela, tá? Eu não vou colocar no documento, não. A partir dessa informação, ó, massa, ou número de massa, é igual ao número atômico mais nêutrons. Aí você calcula quem é o número atômico. Ai, caramba. Quem é o número atômico de cada um dos elementos. Tá? Vai na tabela periódica. Que ódio desse CAPS que não fica... Vai na tabela periódica e me mostra depois qual é a fórmula. Ah, que tipo de ligação e a fórmula? Aí, para você resolver a fórmula, a gente vai fazer um exemplo aqui agora, porque eu não vou fazer o 4, porque vocês também têm que fazer alguma coisinha. Então, vamos lá. Vamos escrever fórmulas. Questão 5, outra de distribuição eletrônica, tá? Então, a partir do momento que a gente fazer as fórmulas, você vai conseguir resolver a 4, a 5, porque ela é uma ideia semelhante a essa. Descubro quem são os elementos, prevejo o tipo de ligação através da distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, pessoal, que está na número 5, é a distribuição em camadas. Isso não tem problema. É só você lembrar o seguinte, ó. Cada um desses números, ó, anotem aí, ó. Cada um desses números, então o 2, o 8, o 1, 2, 8, 6, cada um deles, eles significam a quantidade de elétrons que tem em cada camada, tá? Em cada camada. Para você descobrir como que esses elétrons estão organizados no subnível, aí você vem para o diagrama de Pauling, ó. Camada 1 com 2 elétrons. Então, quer dizer que esse átomo aqui, ó... Eita, ele fica pequeno. Então, quer dizer que esse átomo aqui... De novo o livro travou, gente. Tá? Esse portal, eu vou ter que... Toda hora que ele trava. Eu não sei se é o Zoom que... Ó, camada 2. Primeira camada, 2 elétrons. Primeira camada, 2 elétrons. Um S2. A segunda camada, que é a camada K, a camada 2, ela tem 8 elétrons. Então, quer dizer que ela está completa. 2S2, 2P6, 8 elétrons. A camada 3, que é o terceiro número aqui, só tem 1 elétron. Então, ele é o 3S1. Então, esse elemento, a distribuição eletrônica dele é 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Todas essas informações estão no capítulo de número 7, tá? 7 do livro, capítulo anterior, que fala da distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia. Bom, vamos para as fórmulas. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. O cloreto de sódio é largamente utilizado. Ó, cloreto de sódio é sal de cozinha é iônico. O tipo de ligação iônica, o número total de pares de elétrons da última camada do íon cloreto.
Então, ó, para você descobrir essa informação, o número total de pares de elétrons, ele só quer saber quantos pares tem. Ele não está querendo saber se estão ligando ou não. Só quer saber quantos. Do íon cloreto, o que você vai fazer? Você vai fazer a distribuição do cloro, vai retirar um elétron, porque íon cloreto significa que o cloro perdeu um elétron, tá? Todos os elementos da família 17, lembram daquela informação? Todos os elementos da família 17 formam ânions com carga -1. Então, quando ele fala íon cloreto, é o cloro na forma iônica. E qual é a carga? Toda vez que eu falo de íon, tem que aparecer uma carga em cima, igual aqui, ó. -1, ó. É esse modelo que está aqui, ó. Esse desenho que está aqui. Beleza? Aí você faz depois e verifica quantos pares tem, né? Quantas bolinhas vão ficar aqui, ó. Quantos pares vão se formar no íon cloreto, tá? Quantos pares? Não são, a resposta é bem fácil. Não são elétrons. Lembra que um par de elétrons são 2. Então ele quer saber quantos pares vão ficar assim, ó, ao redor do cloro, tá bom? Aí para você fazer isso é só você lembrar que o íon cloreto, ele é um átomo que ganhou um elétron. Um elétron. Vamos lá. Caráter iônico da ligação. Essa daqui a gente já fez, eu acho, em algum momento, mas ela é também bem tranquila, tá? É só você olhar quem são os elementos que tem a maior diferença de eletronegatividade. Aí você vai ter que vir na tabela periódica, lembrar... Deixa eu ver se eu acho propriedades. Propriedades. Lembrar que a eletronegatividade... Cadê? Aqui, ó. Olha lá. Aqui são os menos eletronegativos de amarelinho. E quando vai ficando mais vermelho aqui, ó. Quanto mais vermelho, mais eletronegativo. Então, o mais eletronegativo de todos é o flúor. E os outros vão fazendo aqui uma tendência aí conforme a propriedade. Aí você vem, ó. Então, quer dizer, se ele tem um caráter iônico mais acentuado, quer dizer que ele vai estar ligado aí com átomos que têm uma grande diferença de eletronegatividade entre eles. Aí você tem que ver. Qual é o átomo que tem a maior eletronegatividade desses que estão aqui? Aí você vem na tabela para olhar. Olha a propriedade. Qual é o átomo que tem a menor eletronegatividade? Aí você vem na tabela, olha e compara o par que vai dar aqui entre o menor e a maior eletronegatividade. Vamos então agora fazer as fórmulas, porque essas fórmulas, elas são muito importantes. Vamos lá. Exercício 8. O exercício 8, eles têm a mesma ideia desse aqui, já me dá uma distribuição eletrônica, então você preveja o tipo de elemento que é representado pelo X, pelo Y, pelo Z e pelo W. Aí, a partir desse tipo de elemento, você vai fazer o quê? Vai verificar qual que tem tendência a se tornar cátion e qual tem tendência a se tornar ânion. Aí você tem que lembrar, cátions são formados normalmente por metais, ânions por ametais. Aí você verifica qual desses são metais e quais são ametais. Íon fórmula. O que é o íon fórmula? Para você chegar no íon fórmula, a gente tem que fazer a nossa fórmula de Lewis. Vamos lá. Na letra A. Na letra A, a gente tem o seguinte. Opa. Na letra B, perdão. Eu vou fazer letra A porque são duas fórmulas, tá? Apresente o íon fórmula dos compostos iônicos formados pelas combinações de X e Y. Aí eu tenho que ir lá na tabela e verificar.
quem é X e quem é Y, né? Pela distribuição eletrônica. Eu sei que a distribuição eletrônica do X termina em 3s1 e a distribuição eletrônica do Y termina em 3p4. Aí eu venho aqui no diagrama de Pauling e olho até onde que vai o 3s1. Então, ó, o diagrama de Pauling, você sempre começa aqui dessa extremidade da seta, segue. Quando chegar na ponta, você vai voltar para a extremidade da outra na sequência. Então, ó, eu vou seguir essa ordem aqui, ó. Essa, ó. Cheguei na ponta da seta, vou voltar aqui. De novo. Vou seguir. Cheguei na ponta da seta, volto de novo aqui para cima. Sigo nessa direção até o final. Cheguei na ponta da seta, volto de novo para cá. Então, ó, 3s1 vai ficar ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aí eu conto quantos elétrons... Oh, caramba, desculpa. Quantos elétrons existem nesse átomo, na sua camada de valência? A camada de valência dele é a 3s1. Na verdade, você nem precisa fazer isso, tá? Você faz isso que eu estou falando para responder a A, mas para responder a B, você já olha direto aqui, ó. Até me perdi aqui agora. 3s1 é a camada de valência. Não, você vai ter que fazer a distribuição mesmo, tá? 3s1 é a camada de valência. Então, ó, quantos elétrons esse átomo tem na camada de valência? 1. Então, eu vou vir aqui, quando eu for montar a fórmula de Lewis, vou lá. Deixa eu aumentar aqui. X. Então, o átomo X, ele tem 1 elétron na sua camada de valência. Ele tem 1 elétron na sua camada de valência. Então, eu venho aqui, ó, e represento o elétron por uma bolinha. Tá? Agora, eu vou fazer o mesmo para o Y. O Y, ele termina em 3p4. Então, ó, 1s2, cheguei na ponta, volto. 2s2, 2p6, 3s2. Opa, cheguei no 3p. 3p4. Então, é até aqui. Quantos elétrons esse átomo tem ao todo, então, na camada de valência? Ele tem o 3s2 e 3p4. Ele tem, então, 6 elétrons na sua camada de valência. Lembrem-se que a camada de valência são todos os números quânticos principais, o maior valor de número quântico principal da distribuição. Então, ó, 3s2, 3p4. 6 elétrons na camada de valência. Então, eu venho aqui e desenho os 6 elétrons na camada de valência. Vou fazer essa cor aqui. 1, 2. Isso é um par não ligante. 3, 4. Outro par não ligante. 5, 6. Vamos lá. Se eu sei que... Olha só que interessante isso, ó. Se eu sei que o elemento químico terminou em S1 ou S2, igual o Z e o X, significa que esse elemento está em uma dessas duas famílias aqui, ó. Ou na família 1 ou na família 2. Na família 1, termina em S1. Na família 2, termina em S2, tá? O outro elemento, o Y, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Todos os átomos que têm 6 elétrons na camada de valência e terminam com o subnível P, então tipo 3p4, 4p4, não importa. Terminou com P, ele se encontra aqui, ó, na família 16. Logo, de cara, eu já sei aqui pra gente o seguinte, que esse elemento X é o sódio, porque ele tem 11, olha lá o número atômico de 11,
E o elemento Y é o enxofre, que tem número atômico de 16. Como que eu sei isso? Distribuição eletrônica que eu fui fazendo e somando. E exercício 2. O que eu faço agora, então? Como eu tenho um metal e um ametal, eu tenho que saber que a ligação é iônica e o seguinte: toda vez que nós temos um metal, o metal, não precisa fazer isso não. O metal, ele vai doar elétrons para o ametal sempre, sempre. Então veja bem, se o sódio perder este elétron aqui, ó, metais em ligações iônicas sempre perdem, anotem isso aí, ó. Metais, que aí eu não vou precisar ficar explicando tudo isso. Metais, na ligação iônica, os metais doam os seus elétrons da camada de valência. Então, ó, na ligação iônica, metais doam os seus elétrons da camada de valência. E os ametais recebem estes elétrons até completar 8. Então, vamos lá. Se aqui a gente tem 3p4, quer dizer que aqui caberiam ainda 2 elétrons. Por quê? Porque só assim, ó, o oxigênio, ou o elemento Y, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa receber quantos para chegar a 8? É essa a pergunta que você faz. Eu acho que é até mais fácil. Metal doa, a metal recebe. Aí eu vou me perguntar, quantos elétrons o ametal tem na camada de valência? 6. Se ele vai receber, ele vai ter que receber uma quantidade que chegue ou que faça ele ter 8. Logo, eu sei o seguinte, que como o X vai doar para o Y... Nossa, por que ficou assim? Como o X vai doar para o Y, pronto. Com essa setinha, eu disse para você que o Y recebeu um elétron, porque o X só tem um para doar. Logo, eu vou precisar aqui de dois elementos X. Por quê? Porque 2 elementos X, cada um deles doa um elétron e o Y consegue ganhar os seus 8 elétrons. Olha lá, ó. Como o Y tem 6 elétrons na camada de valência, ele é um ametal, eu sei que essa ligação é iônica, eu posso te dizer que ele vai ter que receber 2 elétrons, porque ele já tem 6 elétrons na camada de valência, ele vai ter que receber 2 para ficar com 8. Só que como o X, que é o átomo que está se ligando com ele, só tem um para doar, logo eu vou precisar de 2 átomos de X para se ligar com um átomo de Y. E aí, como que fica a fórmula iônica? Ela ficaria assim, ó, entre colchetes, X, uma pena que eu não vou conseguir botar, eu vou fazer aqui, vou fazer assim, ó, X mais, diminuir a letra aqui rapidinho, 14, e ficaria Y e Y. Ah, também entre colchetes, fórmula iônica, íon fórmula, Y. Agora a carga do Y. Quantos elétrons o Y recebeu? 2. Então, se ele recebeu 2 elétrons, menos 2. Aí, tá bom. Ô tio, Oi.
Mas se o X que perdeu Hum. esses dois, o Y que ganhou, por que que é negativo? De que ele. Porque ele está ganhando, ou ele está ganhando e recebendo o quê? O que que ele está ganhando, e, né? O que que o Y está ganhando e o que que o X está doando? O que que eles estão... Que tipo de partícula eles estão doando e recebendo, né? Recebendo e doando. Hã? Qual é a Fica partícula? negativo. Elétrons. Isso, são os elétrons. Elétrons, Marina, são Tio, é cargas porque eu tava falando sozinho. Eu Não, não que bom liguei. que você falou para todo mundo, porque é uma dúvida sua, tá vendo? Elétrons são cargas negativas. Se são cargas negativas, toda carga, né, todo elétron que o átomo recebe vai tornando a sua estrutura mais negativa. Por isso que quando o X doa elétrons, ele está doando carga negativa. Portanto, ele está ficando mais positivo, por quê? Porque ele vai ficar com mais prótons. Na verdade, ele vai ficar com um número de prótons maior. Da seguinte forma, Marina. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Já o Y, ele está ficando com uma carga negativa, por quê? O elétron é negativo. Então, como o elétron ele é negativo, cada carga negativa que ele está ganhando, mais, obviamente, mais negativo esse átomo está ficando. Aqui, ó, vou te mostrar agora, um minutinho, só para você tirar essa dúvida. Eu vou fazer uma de ligação covalente, tá? Do item aqui, ó. Então, agora você faz aqui para o Z e para o W. Eu também não vou fazer tudo. Deixa abrindo ali que eu vou te mostrar, Marina. Isso que eu acabei de te explicar. 9. Vou fazer uma só para o 9, tá? Vou dar a dica. 9. A 9, pessoal, você vai aplicar isso aqui direto, ó. Ele já te deu os átomos, cada átomo com sua carga, é só você fazer isso aqui. Então, ó, na questão 9, eita, na questão número 9, aqui, ó, eu tenho o átomo, tenho as cargas desses átomos. Então, quando eu for montar a fórmula, fazer o item 3. 3. Respostas. Aí eu vou botar da questão... ali da questão 8, depois eu copio e colo aqui, tá? Questão 9. Nós temos já, letra A. Nós já temos a carga e os átomos. Tá? Marina, concluindo aqui, eu te explico lá, tá bom? Aí o que você vai fazer? Né, coloca os símbolos entre colchetes para dar uma organizada melhor. Pronto. Tendo isso aqui, ó, você vai vir aqui no livro e aplicar a fórmula. Ó. Eu vou fazer o que com a carga? Eu vou cruzar as cargas, ó. A carga com o sinal? Não, só o valor dela. Veja, só tem o valor. Eu não uso o sinal nem de positivo nem de negativo. Então, vem aqui, ó, já tem essas informações, obedeço lá a fórmula. Na, o 2 vai descer. Como só tem um no S, no Na, desculpa, Na2S. Essa é a fórmula desse composto. Tá? Aí o mesmo você vai fazer para a letra B, para a letra C, né? Coisa bem simples. A número 10, deixa eu tirar isso daqui. Aí, ó, vou só copiar isso aqui, ó. Essa daqui é a íon fórmula. Número 8, combinação de X e quem? Y, X e T? X e Y. X e
Y. Tá, depois eu organizo aqui, depois eu formato. 10. 10. 10 rapidinho, pra gente, né, chegar ao fim, porque senão eu tomo a tarde toda de vocês. Ligação covalente. Aqui, pessoal, é a tal da ligação covalente, que vem a ver ali com os pares de elétrons compartilhados. Muita atenção aqui, ó. É o mesmo processo. A mesma coisa que eu estou fazendo para todos, eu vou aplicar em todas as resoluções. O que eu faço? Primeiro eu descubro quem são os elementos que estão se ligando, né? Ele já me deu as fórmulas aqui, ó. CS2. Então quer dizer que é um carbono ligado a 2 enxofres. Aqui é um carbono ligado a 4 átomos de cloro. Aqui na letra C é um fósforo ligado a 3 átomos de hidrogênio. O que eu faço aqui? Cadê? Aqui. Vamos lá. Eu vou pegar a primeira aí. CS. Não é Counter-Strike. CS. Dá para botar o índice? 2? Ah, dá, que legal. Não sabia que o Word fazia isso. Ou que o PowerPoint fazia isso. Ou PowerPoint, que o Paint fazia isso. Então é a primeira fórmula. CS2. Beleza? Vamos lá. Aí, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica. Vou fazer distribuição em preto. Então, ó, distribuição do carbono. D do carbono, né? Distribuição do carbono. É igual. O carbono veio na tabela periódica. Quantos elétrons esse átomo tem? 6. Então, distribuo 6. 1s, 2s, 2. Ó, já tem 4. Então, 2p, 2. Essa é a distribuição do carbono. Agora, a do enxofre a gente até já fez, tá? A distribuição do enxofre. A gente fez no exercício anterior ali. 1s2, 2s2... Não, se eu pegar ali vai sumir. 1s2... 2s2... Eita. 2p6... 3s2... 3p4. Então, essa é a distribuição do enxofre. Tá? Então, aqui a gente tem as distribuições eletrônicas. Beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte: desenhar os átomos. Então, eu vou fazer o carbono de vermelho, botar átomos com tamanho 20. E vou fazer o enxofre de azul. Tá? Então, a gente tem o carbono e o enxofre. Tá bom aqui. Tá bom. Beleza. Olha só. Aí eu venho. Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? Essa forma de resolver é a mesma que se aplica para todos, tá? Na hora de montar a fórmula. Então, veja, ó. Fiz a distribuição. Agora eu vou pegar a camada de valência. Quem é a camada de valência do carbono? 2s2, 2p2. O maior valor, todos eles. Então, quantos elétrons ele tem? 4. 1. Nossa, tá muito pequeno, né? Agora ficou grande demais. Deixa eu aumentar aqui. Então, ó. Eu posso botar os pares, ó. Botar assim, ó. 1, 2. Precisa ser assim ao redor? Eu posso colocar em qualquer lugar. 1, 2, 3, 4.
O enxofre, ele tem o quê? Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tá aqui, ó, 3s2, 3p4. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem aquela velha história. São 2 átomos de enxofre. Está escrito ali na fórmula. Então, ó, 2 átomos de enxofre. Vou botar aqui para ficar bonitinho. Não, vou botar aqui em cima. Só vou botar aqui em cima porque eu posicionei os elétrons aqui em cima, tá? Tem alguma posição específica? Não. Você só tem que saber depois organizar. Então, ó, vamos lá. Eu tenho que pensar agora naquela brincadeira dos 8. Como são 2 átomos de ametais, carbono e enxofre, então a ligação é covalente. Logo, eu tenho que me perguntar, quantos elétrons o enxofre precisa para completar 8? Quantos elétrons o carbono precisa para completar 8? Lembrando que quando ele for completar, eles vão se completar por meio do compartilhamento, porque é uma ligação covalente. Então, vamos lá. Enxofre tem 6. Então, para chegar a 8, ele precisa de 2. Então, cada enxofre vai precisar de 2 elétrons, ou seja, compartilhar 2 elétrons com o carbono para cada enxofre, para completar os 8. O carbono, ele tem 4 elétrons. Então, quer dizer, ele precisa compartilhar ou obter aí mais quantos elétrons para chegar a 8? Mais 4, né? Para chegar a 8. 4 mais 4 são 8. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer com isso para não... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai dar certo, não. Fazer uma linhazinha menor. Fazer dessa cor aqui. Então, ó, o enxofre... Ah, meu Deus. O enxofre precisa de 2. Então, ó, eu vou compartilhar esse par aqui com o carbono. Então, agora, ó, esses 2 elétrons que estão circulados aqui, deixa eu melhorar esse círculo. Esses 2 elétrons que estão circulados aqui, ó, eles formam um par. Então, eles valem para os 2 átomos. Então, o enxofre agora, com esse elétron aqui vermelho do carbono, tem 7. E o carbono, com esse elétron azul aqui do roxinho do enxofre, tem 5. Bom, então vou compartilhar mais. Vou fazer aqui, ó. Olha lá. Esse átomo de enxofre aqui, ele tem quantos elétrons agora ao todo? 6, mais esses 2, porque são compartilhados. Então, todos os elétrons que são compartilhados, eles contam para os 2 átomos que estão... Para os átomos que estão se ligando, tá? Então, ele conta para todos que estão se ligando ali. E o carbono agora tem 4, mais 2 aqui, ó, do enxofre. Então, ele tem 6. Falta mais quantos? Falta mais 2. Esses 2 só podem ser quais? Eu vou fazer aqui. Só podem ser esses outros 2 aqui, ó. Super legal, né? Vocês perdoem aí porque eu estou usando o computador, então fica difícil. O mouse está muito bom, não. E aqui também. Depois eu vou, na hora que eu mandar a resposta, eu vou melhorar isso aqui, só para a gente não perder tempo. Então, ó, agora o carbono tem 2, 4, 6, 8. E cada enxofre também tem 8, ó. 2, 4, 6, 8 para esse aqui. 6, 8 para esse aqui. Como para cada ligação, tá vendo, ó, que a gente usou 2 pares. 2 pares. Então, a ligação, o que está acontecendo aqui? É isso aqui, ó. Cadê?
Testou. O enxofre, um enxofre, está ligado com uma ligação dupla ao carbono, que está ligado com uma ligação dupla ao outro enxofre. Eu vou melhorar isso aqui para enviar para vocês. Então, entenderam qual é o mecanismo, o passo a passo que a gente usa para chegar nessas respostas? Vocês conseguiram captar agora a mensagem de como resolver os exercícios? Marina, não vou deixar de falar para você. Olha só, lembra lá da carga? Rapidinho, para a gente finalizar. Ó. Por que a carga elétrica fica negativa? Olha só, prótons são cargas positivas. Então, cada próton que está no átomo deixa ele positivo. Elétrons são cargas negativas. Então, ó, quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, nós temos um átomo neutro. Agora, imagina que esse átomo vai ganhar um elétron. Ó, ele vai ganhar. Ou seja, ele ganhou uma carga negativa a mais. Olha lá, ele ficou com prótons, cargas positivas, em uma quantidade menor do que cargas negativas. Por isso que ele fica negativo aqui em cima. Se ele perder elétrons, ele fica positivo, porque tem mais prótons no seu núcleo. Ó. 3 prótons, 2 elétrons. Olha lá. É um íon positivo, porque tem mais partículas positivas do que partículas negativas. Deu para sacar agora? Uhum. Obrigada. Nada. Então, pessoal, ó, precisando de alguma outra coisa, é só falar, tá? Me procurem lá pelo WhatsApp ou falem com o Danilo também, que aí qualquer coisa, a gente marca novas aulas assim, tá beleza? Obrigado pela participação de vocês, tá bom? E qualquer dúvida, Pedro conseguiu sanar as dúvidas? Duda também? Lorenzo? Sim. Conseguiu, Maria Eduarda? Sara? Gustavo? Consegui, sim. Beleza, então. Qualquer coisa vocês me procurem, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigado. Desculpe que a câmera travou. Tá? Tchau.